Olá, hoje a nossa conversa em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara será sobre educação. O Congresso Nacional acabou aprovando agora a emenda constitucional que trata do novo Fundeb, com uma série de transformações orçamentárias, mas de conteúdo sobre o planejamento da educação, inclusive com a mudança de paradigma da União, que sai de 10% hoje de financiamento nas cotas de responsabilidade com os estados e municípios, para um desafio de atingir 23% de repasses de recursos para os municípios até 2026. Mas para entender todas essas transformações e atualizar você sobre a emenda constitucional do novo Fundeb, nós vamos conversar com a diretora de divisão da formação continuada da Secretaria Municipal de Educação, a professora universitária Andréia Melanda Quininea. Andréia, obrigado por nos receber pelo Skype. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que é o IDEB e o impacto dele na educação municipal, estadual e distrital. Se a gente falar de novo Fundeb, essa linguagem que nem todos conhecem no dia a dia, e saber, como eu citei, que a União só participa hoje com 10% da divisão de transferência de recursos para 23%, é um aumento bastante significativo em curto espaço de tempo. Sim, é um dos maiores ganhos deste novo Fundeb. Então, só relembrando que a gente tinha um Fundeb que vigorou aí de 2007 até 2020, né? A gente está assim no prazo máximo para esse novo Fundeb, era uma vigência de 14 anos e foi promulgada agora no Diário Oficial do dia 27 de agosto, na página 5, a emenda constitucional número 108 de 2020. E aí, um dos maiores impactos deste novo Fundeb é essa complementação da União para os estados e municípios, que sai de um patamar hoje de 10% e progressivamente vai alcançar 23% no ano de 2026. A partir de 2021, são aumentos de 2 em 2%, André? Isso, exatamente. A cada um ano vai aumentando 2 pontos percentuais, né, até atingir os 23. Tá. Hoje, para as pessoas que não conhecem, a Secretaria Municipal de Educação tem nessa distribuição do bolo recursos próprios, uma parte do Estado e esses 10% da União. Sim, todos os municípios. Como é que funciona? Cada vez que um estado ou município não atinge um valor mínimo de custo aluno no ano, que hoje esse valor é de R$ 3.640, a União complementa até um patamar de 10%. Então, o que isso quer dizer? Quando o município não atinge esses 3.600, a União vem nivelar até que se atinja, mas sempre no teto dos 10%. Com o novo Fundeb, isso progressivamente vai sendo aumentado. Tá, mas hoje a União só complementa para os estados, eu imagino, por uma questão de equalização de financiamento da educação no país, os estados mais pobres dos estados que têm maior arrecadação. Sim, exatamente. Tá, nesta nova composição... Os do Nordeste sempre recebem. Ok. Hoje a União só complementa quando o estado ou município não atinge o 3.640. Sim. Tá. Ou seja, no estado de São Paulo ou em outro estado que resolva por conta própria o 3.640, a União nem repassa recurso, então? Não repassa, mas o que acontece muito, né? Como a gente está num país de continental, eu tenho estados ricos e municípios pobres. Exatamente. Né? Então, eu preciso equalizar, então não é só... do ponto de vista da igualdade, mas é a equidade para tentar chegar aí numa justiça social melhor, que esses 10% estão sendo implementados a cada 2 anos com níveis maiores de financiamento da educação, para que a gente consiga, de alguma forma, minimizar principalmente o financiamento dos municípios que têm uma arrecadação muito singela, né? Uma arrecadação ínfima.
Tá, nós vamos ter, lógico, para as realidades regionais, nossa, casos muito específicos. Nós temos municípios aqui do lado pequenos, que dependem basicamente do FPM, para quem não sabe, é a cota do repasse da União, do Fundo de Participação dos Municípios, e tem muito pouco de CMS, atividade agrícola ali. Esses municípios certamente têm, nesta área, uma grande injeção de recursos para atingir hoje os R$ 3.640. Isso, exatamente. Tá. Você saberia de cabeça qual é a situação de Bauru nessa composição? Se a gente está precisando desse complemento pela nossa capacidade orçamentária hoje? Não, hoje a gente não precisa da complementação da União, né? A gente consegue atender toda a educação básica, lembrando que educação básica é infantil, fundamental e médio, né? Ensino médio, mas que cada ente federado, municípios, estados e o Distrito Federal tem responsabilidades distintas. Então, o município fica com toda a educação infantil e o ensino fundamental, e o estado e o Distrito Federal com o ensino fundamental e prioritariamente atuando no ensino médio. Então, essa divisão também cria fatores de ponderação, né? Quando a gente pensa em financiamento. Se a gente fazer um pensamento rápido, a gente está falando de um ensino médio integral que vai precisar de dinheiro. E quem vai arcar com isso é o Estado. Então, por isso também este financiamento, o novo Fundeb, né, para atender os entes nas áreas prioritárias. Isso que eu ia comentar. Se tem um desafio da educação mais ou menos sistematizado, digo em todos, mas boa parte do município, no sentido da direção de ampliação de recursos e de ação de governo em pedagogia tal, para a educação com ensino integral, você tem um aumento do custo significativo. Vai precisar de custeio, lógico, para bancar isso. Sim. Só para as pessoas não se confundirem, André, eu sei que para você essa é uma informação já absorvida, mas pensando no público aqui da Rádio da TV Câmara, só lembrar que nós estamos falando da composição do novo Fundeb com a emenda constitucional que foi aprovada agora pelo Congresso, a gente vai falar de regulamentação em seguida, mas nós não estamos falando aqui da obrigação mínima de aplicação em educação, que são aqueles 25%, isso permanece, né? Sim. Isso permanece. Os estados, Distrito Federal e municípios, nunca menos de 25% e a União nunca menos de 18%. O novo Fundeb, aplicado à realidade, para a gente fazer um raciocínio aqui, cria um desafio nada pequeno, nada incomum aqui, de que a União tem a capacidade de, no meio da pandemia, com todos os efeitos da crise que nós enfrentamos, ter que programar um crescimento de arrecadação para sustentar isso até 2026, né? Na verdade, esse é o maior imbróglio do Fundeb, né, da operacionalização do Fundeb. É claro que essa lei foi promulgada agora dia 27 e a partir dela a gente vai se debruçar para fazer as regulamentações, né? Ou seja, como é que isso vai ser efetivamente operacionalizado? Mas o grande desafio, o grande imbróglio é a arrecadação de impostos para se formar o Fundeb em tempos de pandemia, né? Então, assim, a gente tem percebido que o mercado está enfraquecido, e não só no Brasil, em todo o mundo, e isso, inevitavelmente, vai causar um impacto também no Fundeb, né? Então, aí vai do planejamento orçamentário da União, depois, num processo de regulamentação, explicitar melhor de onde sairão os recursos, né? Porque até a gente estava brincando, né? Não adianta cobrir um santo para descobrir o outro, não adianta eu tirar da universidade pública para colocar na educação básica e cobrir um santo para descobrir o outro. Sim. E esse é o maior desafio hoje dos congressistas, da deputada Dorinha, que foi a relatora desde 2015, ela está trabalhando no Fundeb, né? Nesse novo Fundeb. E eu sempre digo que não se faz educação de qualidade sem investimento público em escola pública. Legal. Essa regulamentação será feita apenas pela União e aplicável pelos municípios? Ou tem regra que regulamenta aqui? Tudo isso é um processo sempre democrático, né? Então, vários movimentos sociais participam.
o pessoal da campanha pelo direito à educação, que trabalha com o CAC, né, que é o custo aluno inicial, que é uma escola que tem que ter insumo, que tem que ter biblioteca, que tem que ter quadra, que tem que ter laboratório. Então, não adianta a gente aumentar o financiamento e não regulamentar isso de modo a operacionalizar o CAC, né, o custo aluno inicial, e efetivamente executar obras de melhoria da escola para as crianças. Mas o que vai ser regulamentado efetivamente são os fatores de ponderação. Então, quanto vai ser aplicado em creche, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, EJA, né, em todos os níveis e modalidades, os fatores de ponderação que vão ser aplicados. O sistema de avaliação da educação básica, porque quando nós chegarmos neste patamar aí dos 23%, né, é claro que isso é progressivo, 2,5% vai ser para os municípios que melhorarem a gestão, que melhorarem a aprendizagem, a desigualdade, né? Então, quem vai regular isso é o sistema de avaliação da educação básica e o IDEB, né, como indicador de desenvolvimento. Legal. O piso de professores, né, o piso salarial também vai ser regulamentado, né? Então, agora a gente tem um longo caminho até essa lei efetivamente ser colocada em prática. Só para aproveitar a sua citação e a gente distribuir os 23%, você já citou 2,5% tem que ser destinado para melhoria de gestão e aprendizagem, a questão do IDEB que se encerra em 2022, aí começa uma outra série, e o restante dos outros 20,5%. 10% vai para o que a lei está chamando de VAF, que é Valor Aluno Ano Fundeb. Tá. 10,5% vai para o VAT, que é Valor Aluno Ano Total. Ok. Nesse total entra outras fontes de financiamento que não fazem parte do fundo, por exemplo, o salário educação. Entendi. Nessa distribuição, 10%, 10,5%, os 2,5% para a melhoria de gestão e aprendizagem. Exatamente. Tá. Então, Agora... é bastante significativo isso do ponto de vista do financiamento da educação no Brasil. Entendi. Se a gente considerar só aqui que tem um carimbo de verba vinculada especificamente para essas compartimentações, independentemente da regulamentação, você tem aqui uma fonte de financiamento que é essencial para poder pensar efetivamente em como mudar o patamar da educação, né? Exatamente. Quer dizer, o planejamento dos municípios agora fica mais fácil. Sim. Né? Porque ele sabe que ele vai ter de onde tirar e vai ter uma complementação da União. Muito legal. Tem regra geral já estabelecida, a gente vai falar de algumas delas aqui, independentemente da regulamentação, como, por exemplo, 70% de investimento em remuneração profissional, dos profissionais da educação. Esse é um outro... Desculpa, esse é um outro conceito que não é só professor, né? Não. Então, quando a gente está falando, tanto que o fundo chama Fundo de Desenvolvimento e Manutenção e Valorização dos Profissionais da Educação. Então, quando a gente fala profissionais, eu estou falando de professor, eu estou falando de merendeira, eu estou falando de servente, de vigia, de secretário de escola, de diretor de escola, eu estou falando de todos os atores que fazem a escola acontecer. Né? Então, a escola não existe só pelo professor. A escola existe também porque existe toda uma rede de apoio, né, que são os profissionais que merecidamente vão ganhar aí um pouco mais a partir da regulamentação do piso também, enfim. 70% direcionado para isso e os 30% restantes? Os 30% restantes vai para MDE. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. O artigo 70 e 71 da LDB, da Lei 9394 de 96, vai definir o que pode ou não pode gastar com MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Mas uma questão importante que essa lei trouxe é que a gente pode, por exemplo, investir em capital agora, né? Não é só no custeio, é também na infraestrutura, é também em obras, é também na compra de equipamentos, enfim. Tá.
Hoje a prefeitura assume muito por conta própria, sem essas fontes de custeio, estas despesas aqui na distribuição efetiva do orçamento. Sim, sim. E uma outra contribuição, por exemplo, que essa lei traz é que desses 10%, 10,5%, 5% tem que ser aplicado na educação infantil, que são as áreas, que é, na verdade, né, a área prioritária dos municípios, né? Então, o município também já dá uma respirada. Legal. Muito bom. Porque hoje essas fontes de recursos não estão direcionadas dessa forma com estas possibilidades de recomposição pela União. E aí os municípios ficam aqui trabalhando cada qual com suas dificuldades para tentar compor ali os 25% mínimos de gastos com a educação das receitas próprias do orçamento, né? Sim. E entram nessa conta IPVA, ICMS, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Agora tá a Lei Candir, que é a desoneração das exportações, ela estava no Fundeb antigo, nesse novo Fundeb ele vai sair, mas estamos na dependência da reforma tributária para ver o que vai entrar para substituir, né? Então, assim, todos os impostos que nós pagamos, menos o ISS, que é o imposto direto do município. Esse não entra no cálculo do Fundeb. Entendi. Mas os outros impostos, esses que eu citei, são todos vinculados ao financiamento da educação. Legal. Um dado de uma dificuldade muito mais para os municípios pequenos, né, como eu citei, que dependem basicamente de suas vidas, das cotas basicamente de FPM, que ICMS ainda são pequenininhos, é de não poder financiar despesas com aposentadorias e pensões, né? Isso, exatamente. Aí entram as fundações que acabam tendo que assumir essa responsabilidade, porque neste novo Fundeb a gente não pode pagar mais aposentadorias e pensões. Essa era uma interpretação da LDB também, que os tribunais de contas sempre alertaram, mas que, como era uma interpretação de lei, os municípios faziam, de pagar os inativos com o financiamento, com o Fundeb. Isso hoje não é mais possível. Tá, aqui só para as pessoas entenderem, Bauru não está nessa realidade, né? Bauru não está nesta realidade. Porque o pagamento de aposentados e pensões ele é do fundo próprio, já conforme a composição da lei previdenciária aqui. Sim. Tá. Nós temos, então, uma série de desafios em relação a essa formação, mas do ponto de vista geral, se puder aproveitar a sua experiência, também como uma visão acadêmica de fora e como gestora da área por dentro, Andréia, você diria que o novo Fundeb cria para mais de 5.700 municípios, são poucos que são ricos aqui efetivamente, no sentido de receitas próprias, um alento para poder reorganizar esse sistema e investir efetivamente em pontos de educação que hoje são vulneráveis? Sim, sim. É um sistema híbrido, quer dizer, o município não está deixando de arcar com as responsabilidades e com a própria receita de impostos, mas a União vem com esse alento partindo dos 10%, né, e contribuindo efetivamente para o gasto público em educação, para a valorização dos profissionais da educação. E essa lei ela também traz uma inovação que é a própria avaliação dela. Então, quando chegarmos em 2026, a gente vai parar, avaliar, revisar e a cada 10 anos, junto com os conselhos de monitoramento, junto com os movimentos sociais, junto com a campanha pelo direito à educação de qualidade, a gente vai sempre revisá-la, né, a cada 10 anos para melhorar, né, para aprimorar. Né? Eu acho que esse é o caminho, no diálogo democrático, no entendimento do que é melhor, né, para todos, no entendimento do que é justiça social e equidade, não somente igualdade, é que a gente vai caminhar e ir aprimorando a nossa legislação, as nossas escolas, o nosso próprio processo de ensinar e de aprender, né? Entendi. O desafio que você já comentou, mas para consolidar aqui é a próxima etapa, quer dizer, o governo não só regulamentar, né, para poder funcionar já isso rapidamente, como dizer da distribuição de fontes de receita. Você já citou a Lei Candir, que deixa de repassar recursos para uma parte da educação na reforma tributária para recompor todo esse orçamento e destinar verbas para suportar esse aumento no tempo. Sim, agora nós vamos trabalhar com a questão da regulamentação.
de piso, do monitoramento dos conselhos, do próprio sistema de avaliação da educação básica. Então, esses 2,5%, quais são os critérios que vão ser usados, o nível socioeconômico dos alunos, tudo isso vai ser regulamentado a partir de agora, né? Nos próximos meses, provavelmente as pessoas já vão começar a ouvir sobre uma nova lei de regulamentação do Fundeb. Legal, André, aproveitar que você é diretora da Divisão de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação aqui de Bauru, para aproveitar essa experiência, se as diretrizes dos profissionais de educação, nas várias vertentes que você comentou, se a pandemia modifica um pouco ou já antecipou etapas do direcionamento de formação continuada nesse momento. Nós estamos trabalhando agora, neste segundo semestre, com muitos cursos à distância, né? As escolas ainda não estão funcionando no município de Bauru. As professoras estão em trabalho, realizando atividades remotas com os alunos, muitas utilizando plataformas digitais, tecnológicas, gravando vídeos, enfim. E a gente está tentando dar suporte para essas professoras. Nós temos o NAPEM, né, o Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal, que conta com uma sala, com câmeras, com câmera de vídeo, com computadores, que dá para elas acessarem com agendamento, para não aglomerar, né? E elas podem utilizar o ambiente da Secretaria Municipal de Educação para esse trabalho. E os cursos também de formação estão agora atendendo a essa demanda da pandemia, numa discussão de conteúdos essenciais, de plataforma digital, né? A gente abriu agora o G Suite para elas, enfim, elas podem usar uma plataforma. E tentando trabalhar o planejamento, a organização do ensino em tempos de pandemia, como é que se materializa a nossa teoria, né? Nós trabalhamos numa vertente da psicologia histórico-cultural, então como é que ela se materializa a partir deste momento que nós estamos vivendo. E uma outra coisa que a gente está trabalhando bastante também é o currículo, né? A partir da BNCC, nós alinhamos coletivamente, todos os professores participaram deste processo de alinhamento de conteúdos da base com o currículo municipal. E aí, mais para o final do ano, entre novembro e dezembro, a gente vai ter a terceira versão do currículo. Mas as escolas já estão trabalhando e os professores já estão tendo formação também sobre o currículo municipal a partir do alinhamento da BNCC. Legal, então teria a terceira etapa, ou a terceira versão do novo currículo já nesse momento em implantação ou utilização efetiva para pensar no calendário do ano que vem, enquanto na área de formação continuada, vocês têm aí uma antecipação, como eu comentei, de questões relacionadas a ensino remoto e tecnologia como, pelo menos, vertentes principais. Sim, sim. E tentamos atender todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação. Então, neste segundo semestre, nós temos cursos para merendeira, para professor, para diretor de escola. Nós temos 31 cursos para os diversos segmentos de profissionais que atuam no Sistema Municipal de Educação de Bauru. Tem muito pedido da relação com vocês, com os docentes, sobretudo em relação à questão de, por exemplo, de didática, de teoria, para poder pensar em outros horizontes aí, motivar o jovem a aprender aquelas coisas difíceis na escola, né, que é sempre um desafio? Sempre é um desafio a sairmos do modelo tradicional de educação, né, que o professor é o detentor do saber e cabe a ele transmitir este saber ao outro. A gente tem uma vertente que é a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, e a gente tenta, nos cursos de formação, objetivar essa teoria na didática, nas metodologias que os professores utilizam para fazer sentido e significado aquilo que o aluno está aprendendo, né? Mas num momento em que a pandemia nos tira do contato, da mediação direta com o outro, isso acaba sendo um desafio muito maior. E é isso que a gente tenta na Secretaria, diminuir essa distância, né, entre o que é possível se fazer agora
e o que seria possível se fazer num ambiente de mediação direta. Legal, e imagino que no meio da pandemia, com os aprendizados, né, de algo mundial, um outro desafio tecnológico é de ter instrumentações como, por exemplo, a internet, mas no caso da educação, a gente ouve os alunos, os pais, né, de ter oferecimento, por exemplo, que é uma questão tecnológica de internet de banda larga para que esta comunicação, do ponto de vista instrumental, possa ocorrer efetivamente, né, ainda que durante esse período. Sim, esse é o desafio de todos, né, do mundo, se a gente pensar. A gente tem essa problemática muito grande. Uma saída que nós encontramos para tentar amenizar isso é a impressão das atividades na escola. Então, todas as terças e quintas, as escolas estão abertas para os pais irem até a unidade escolar retirar a atividade do filho, né, do aluno. Então, necessariamente, ele precisa de uma plataforma? Não, porque a atividade está impressa também. Então, uma saída para tentar amenizar isso foi imprimir essas atividades e deixar à disposição dos pais para a retirada. Basta ligar na escola, agendar também para não tumultuar, né? A secretária, a coordenadora da escola, a diretora já imprime, já deixa separado, você passa em 2 minutos e retira a atividade na escola. E outras tentativas que nós estamos fazendo, né, de chip, de outros equipamentos que vão vir para tentar também amenizar essa situação de alguma forma. Legal, e a gente tem a perspectiva aqui de que a pandemia, infelizmente, por causa do horizonte referencial de ter vacina em definitivo, né, para a questão de segurança sanitária e epidemiológica, de que isso vá eventualmente acontecer lá, provavelmente, pelo fim do primeiro semestre do ano que vem, né, André? Sim, exatamente, né? A Oxford agora acabou de paralisar as pesquisas por uma reação adversa que um dos pacientes que estava testando a vacina teve. Então, quer dizer, paralisa tudo até que se volte a pesquisar novamente, verificar todos os protocolos de segurança da pesquisa, vai demorando cada vez mais. Legal. Andréa Melanda Quirinéia, para poder pronunciar seu nome corretamente aqui. Muito obrigado por ter conversado conosco, dado um panorama sobre o novo Fundeb, esse desafio e todas essas questões que ainda vão ser regulamentadas, mas para as pessoas já irem aqui por nossa missão pública se familiarizando com estes conteúdos. E se você tiver algum complemento, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer o convite, em poder participar, em poder falar. Acho que as pessoas precisam saber, precisam cobrar, né? No site do fnde.gov.br você encontra todas as planilhas de gastos com a educação. Então, é importante que as pessoas também olhem, verifiquem, percebam a importância do financiamento da educação no Brasil para a melhoria da qualidade, né? A gente não melhora a qualidade sem dinheiro, a gente precisa de financiamento. Então, acho que é importante para nós fiscalizarmos também. Muito bom. E para os municípios pequenos, uma série de perspectivas também aí, e para a União, os desafios que a gente já comentou. Você assiste esse programa na íntegra, a hora que você quiser, também pela página da TV Câmara no YouTube. Assim você escolhe a hora que você quiser ver esse conteúdo. Obrigado pela Andréa Melanda ter conversado conosco aqui para nos ajudar a compreender esta questão. A gente atualiza depois ao longo do tempo com a regulamentação ou novas informações que sejam necessárias sobre a entrada da emenda constitucional. Agora é conteúdo constitucional definitivo, o novo Fundeb, a emenda 108/2020, agora há pouco aprovada no Congresso Nacional. Até o nosso próximo encontro.